Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Vamos aqui continuar a leitura de Josué, capítulo 13, agora ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: já bem, você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra ainda não conquistada. Todas as regiões dos filisteus e toda a Jesua, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom. Para o norte, que o considera como dos cananeus, 5 governantes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus ao sul. Além de toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios até a Feca, na fronteira dos amoreus, e ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim. Todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribui agora a terra por herança às 9 tribos e meia de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas, os Gaditas, já receberam a sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhe tinham dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroé, que está à borda do vale de Arnon. Mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, Gileade, o território dos Jesuritas e dos Macatitas, todo o monte Hermon e toda a Baçã até Salcá, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Estarote e em Direi, que ficou do resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas, nem os Macatitas. Pelo contrário, Jesu e Macatate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroé, que está à borda do vale de Arnon. Mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto de Bom, Bamotebal, e Bet-Baal, Meon, Jaza, Kedemote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zeret Saar, no monte de Vale, Bet-Peor, as encostas do monte Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém, Su, Ur e Rebá, príncipes de Seom, moradores da terra, além de outros que foram mortos. Os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão, as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroé, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate, Pispa e Betonim, e desde Manaim até o limite de Derbe, e no vale, Bet-Aram, Bet-Niram, Sucote e Zafon. O resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar, de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava em Manaim, incluía todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Baçã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã. Estas foram dadas aos filhos de Marqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Marqui, segundo as suas famílias. São estas heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. São estas heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e o chefe das famílias das tribos dos filhos de Israel, repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia.
porque as 2,5 tribos Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades que habitassem os seus arredores, para o seu gado e para a sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Estamos em Josué 14, versículo 8. Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que você pôs os pés será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes, fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom, em Kiriat Arba, este Arba foi o maior homem entre os Anaqui. A terra repousou da guerra. Capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O seu limite ao sul foi desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. Saí para o sul até a subida de Acrabim, passa por Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adá e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até o mar. Este será o limite de vocês do lado sul. O limite para o leste será o Mar Salgado, até a foz do Jordão. O limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. O limite que sobe até Bet-Oglá e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boá, filho de Ruben, subindo ainda este limite a Debi, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de En-Semi, e as suas saídas estarão do lado de En-Rogel. Deste ponto, sobe para o vale de Ben-Rinom, ao lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E este limite sobe até o alto do monte, que está diante do vale de Irmon, para o leste, que está no fim do vale dos Refaíns, ao lado norte. Então o limite vai desde o alto do monte até a fonte das águas de Nefroa, e sai até as cidades do monte, Efron. Este limite vai ainda até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Então o limite dá volta deste Baalá para o oeste, para o monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim, ao lado norte, isto é, Quessalom, e descendo a Bet-Semes, passa por Tima. Segue mais ainda o limite do lado de Ecrom para o norte, indo a Sequiron. Passa o monte de Baala, saindo de Jabineel para a terrinha, para terminar no mar. O limite do lado oeste é o Mar Grande e as suas imediações. Estes são os limites dos filhos de Judá ao redor, seguindo as suas famílias. Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor já havia ordenado, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali Calebe expulsou os 3 filhos de Anak, Sessaí, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Então Calebe avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriat Sefer. Calebe disse: darei a minha filha, Axa, por mulher o homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer.
Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, as cidades do extremo sul da tribo dos filhos de Judá, na direção do território de Edom. Eram estas: Cabizeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zifé, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quireote, Esron, que é Azor, Amã, Semá, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Bet-Seba, Biziotiá, Baalá, Lim, Ezen, Eltolade, Quisel, Ormar, Ziklag, Madimana, Sansana, Labaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com as suas aldeias. Na Cefela, as cidades eram Estaol, Zorá, Asná, Zanoá, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Zanã, Adassa, Migdal-Gade, Dileá, Mispa, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Quitilis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedã. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Líbna, Eté, Assã, Ifitá, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Ecrón com as suas vilas e aldeias, desde Ecrón até o mar, todas as que estão ao lado de Asdod com as suas aldeias. Asdod e as suas vilas e aldeias, Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. Na região montanhosa da cidade eram Sami, Jatiz, Ocó, Daná, Kiriat Saná e Kiederbi, Anabe, Estemoa, Anim, Gozem, Olom e Giló. Ao todo, 11 cidades e suas aldeias. Arabe do Mar, Essan, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runtã, Kiriat Arba, que é Hebron e Zió. Ao todo, 9 cidades com as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jeriel, Jocneão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina. Ao todo, 10 cidades com as suas aldeias. Alu, Betizu, Gedó, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades com as suas aldeias. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com as suas aldeias. No deserto, as cidades eram Bet-Arabá, Midim, Secaca, Midissã, Cidade do Sal e Engedi. Ao todo 6 cidades com as suas aldeias. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim, os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. O território que por sorteio caiu aos filhos de José, lá desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel ia até Luz, passava o limite dos Asquitas até Atarrote e descia na direção do oeste, para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Heron de baixo e até Jezé, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era do leste, Atarrote e Adar, até Bet-Romon de cima, e vai do limite para o mar, com Mikmetade ao norte, de onde se volta para o leste e para Taanat e Siló, e passa por ela leste de Janoa. Desce desde Janoa a Atarrote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, o limite vai para o oeste, o ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias não expulsaram os cananeus que viviam em Jezé. Assim, eles moram no meio dos efraimitas
até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Leitura de hoje, pastor Daí Nelo.